Graça e paz, irmãos, aos que estão aqui na Chácara Manaim, aos que estão em suas casas, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Eu quero iniciar essa devocional com uma pergunta. E aos que estão aqui podem responder, tá bom? Bem alto, os que estão em casa também. A pergunta tem a ver com a devocional de hoje, no Salmo 107. Você já passou por tribulações? Ou você tem passado por tribulações? A gente sabe que tribulação ela tem a ver com dificuldade, com angústia, com aflição. Eu lembro que quando eu era criança, a gente passava por dificuldades às vezes, e na minha cabeça, de inocente, pensava assim, não vejo a hora desse momento passar para depois ficar tudo tranquilo, tudo tão calmo, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma angústia, sem nenhuma aflição. Mas mal sabia eu que na vida vamos passar por tribulações, vamos passar por aflições. Mas, como diz o tema deste salmo, Deus salva de todas as tribulações. Então, antes da gente continuar nessa meditação, nós vamos orar, para que o Espírito do Senhor ministre aos nossos corações. Pai, nós te louvamos por mais um dia que o Senhor preparou para nós. Te louvamos por mais uma vez sermos ministrados através da Tua palavra, sermos ensinados, Papai. E também poder glorificar o Teu nome por ver tantas coisas que o Senhor fez e ainda faz por nossas vidas, Pai. E nós te louvamos, Senhor Deus, fala aos nossos corações. Pai, prepara também a nossa mente, o nosso coração para receber a porção do Senhor para este dia. Em nome de Jesus. Amém. Então, o Salmo 107, ele fala de muitos feitos de Deus, de muitas ações de Deus, as obras, de uma maneira que leva os homens, a gente vai ver aqui que leva esse povo a glorificar o nome de Deus, a render graças ao Senhor, É um cântico de ações de graças e também aqui nesse salmo ele descreve como Deus socorreu o seu povo. Então, como tema dessa devocional, eu vou usar esse mesmo tema escrito aqui no Salmo 107, Deus salva de todas as tribulações. Então, como eu comecei falando, se você tem passado por tribulações, se você já passou, lembre-se do tema deste salmo, Deus salva de todas as tribulações. É interessante a gente perceber isso daqui, que não são algumas, tribulações, mas são todas as tribulações. Então, nós vamos ver neste salmo, primeiro, quais são as tribulações mostradas aqui neste salmo. Então, como ponto 1, nós vamos ver as tribulações que este salmo nos mostra. Nós vamos ver então, no versículo, a gente vai ler alguns versículos, o versículo 4 e o versículo 5, mostra aqui a primeira situação de tribulação que este povo estava passando. Diz assim, andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Versículo 5, famintos e sedentos desfaleciam neles a alma. Então, dentro do ponto 1, a letrinha A ali, nós vamos colocar o deserto. Nós vemos aqui que eles andaram errantes pelo deserto. Então, esse povo passou por um deserto. E muitas vezes a gente se encontra em situações de deserto. Você já não se encontrou em situação de deserto? Então, a palavra de Deus ela é tão viva e tão atual que aquilo que foi realidade para aquele povo lá no passado, também, às vezes, nós nos encontramos nessa mesma realidade e Deus realiza as mesmas obras em nossas vidas, assim como realizou naquela época. E nós vemos aqui o povo que passou pelo deserto. Andaram errantes e tiveram fome e sede. Já passou por situação de ter fome e sede? De faltar tudo, de repente você buscar e não conseguir ter. Você está simplesmente num deserto. O que vem à sua mente quando você pensa na palavra deserto? Na minha mente vem aquelas cenas de imagens que a gente vê na internet, de filme, um lugar simplesmente sem nada. Então sempre tem a situação da pessoa procurando água, não tem nada. Procura comida, não tem nada, porque simplesmente está um deserto.
E você olha para frente pensando, lá vai ter alguma solução, lá vai ter o que eu preciso, e você vê, você vai andando e de repente continua um deserto. Esse povo, ele passou por um deserto. Eles andaram errantes. E aqui vendo essa palavra assim, errantes, é tipo, simplesmente eles vaguearam, perambularam, não tinha destino, não tinha assim uma situação onde eles poderiam correr, simplesmente estavam andando sem nenhum rumo. Esse foi o deserto deste povo, e ali eles passaram fome e sede. Essa foi uma das tribulações que eles passaram aqui. A outra tribulação, nós vamos ver no versículo 10 deste mesmo salmo, ao versículo 12, diz assim: os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração. Caíram e não houve quem os socorresse. Então aqui, o ponto B agora dessa outra tribulação, as trevas. Trevas fala de lugar de escuridão. E o que aconteceu aqui? Eles estavam presos em aflições. Aí você pode falar, não, mas eu não estou em trevas. Gente, glória a Deus se não tiver. Mas muitas vezes nós conhecemos pessoas que estão passando por tribulações e estão em trevas. Estão presos em aflições, presos muitas vezes em vícios, presos no pecado. Então essa é uma situação que eles passaram aqui presos. Mas olha só o detalhe que diz aqui, né? Versículo 11, ali, por terem se rebelado contra a palavra do Senhor e haverem desprezado o conselho do Altíssimo. Então essa atitude que eles estavam presos aqui foi por quê? Porque desprezaram a palavra do Senhor. Foi porque eles simplesmente não levaram em consideração a palavra de Deus. E quantas vezes nós encontramos pessoas neste mundo que desprezaram a palavra do Senhor e estão em trevas, estão na escuridão. Até pessoas que muitas vezes frequentaram igrejas, buscaram a Deus um dia e simplesmente abandonaram, desprezaram e trocaram pelas coisas das trevas, da escuridão. Então essa é uma das tribulações aqui. Eles estavam passando por isso, por trevas, porque eles desprezaram o conselho do Altíssimo e se rebelaram contra a palavra do Senhor. Outra situação que nós vamos ver aqui, o C, os estultos. O que seria isso? São os perversos, o louco, alguém que despreza a sabedoria. E o que esses que desprezaram a sabedoria passaram? Vamos ver o versículo 17 e o versículo 18. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, esses que desprezaram a sabedoria, eles estavam sendo afligidos e chegaram à beira da morte. Situação também difícil, né? Como nós vimos, tribulação fala de dificuldade, de angústia, de aflição. E esses também estavam diante de situações assim. E também nós vamos ver agora o versículo 23 ao versículo 27. Seria o nosso ponto D aqui. Ele diz assim, versículo 23. Os que tomando navios desceram aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas. Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar. Versículo 26. Subiram até os céus, desceram até os abismos, no meio destas angústias, desfaleciam-lhes a alma. Versículo 27. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então aqui nós vemos uma situação de tempestade. Quando eu estava lendo aqui, eu já fiquei imaginando a cena, né? Falaram que eles subiram, depois desceram, diante daquela tempestade, daquelas ondas,
E eu lembrei muito, com certeza o Andrei deve ter muito mais experiências nessas viagens do que eu, na viagem de barco quando eu fiz para Baili, que foi minha primeira viagem de barco na rede. E foi uma experiência muito emocionante, digamos assim, que estava assim na rede e de repente, eu sei que isso não se compara a uma tempestade como está escrito aqui, mas para mim naquele momento foi uma grande tempestade. Estava com vento normal, o barco balançando, e a rede fazia assim, né? A rede do André estava um pouco mais em cima, a minha, a da Nina, só via o André passando por cima da gente, assim, aquela situação por causa daquele vento que estava ali, então, causando aquela pequena tempestade. Foi uma situação onde eu fiquei com medo naquele momento. Agora imagina aqui essa situação de uma grande tempestade, aqui que eles estavam passando. E nas nossas vidas, quais são as grandes tempestades que estamos passando? Qual é o momento que te leva tão lá em cima e de repente tão lá embaixo? São as tempestades. E diz assim que eles andaram e cambalearam como ébreos e perderam todo o tino. Você fica assim, em meio à tempestade, são tantas situações que vão acontecendo que você perde o sentido. Essas foram as tribulações. Mas nós vamos ver que diante dessas situações, nós vimos as tribulações, também há a atitude que nós, que o povo, que os homens, quando eu falo homens somos todos nós, precisamos tomar diante dessas tribulações. Nós vamos ver então, de acordo com aqui, o primeiro nós vimos as tribulações e o segundo nós vamos ver as atitudes do homem. Quais devem ser as nossas atitudes? Quais foram as atitudes desse povo diante de tudo isso? O que aconteceu? O que surgiu aqui? O que também nós podemos fazer diante dessas tempestades? Então, nós vamos fazer o seguinte. Você que está aí na sua casa, você com a Bíblia aberta, e aos irmãos que estão aqui, eu vou pedir para que vocês leiam junto comigo em alta voz esses versículos que nós vamos ler, tá bom? Então, primeiro versículo 6, a parte A do versículo, tá bom? Então, nós vamos ler o versículo 6, o versículo 13, o versículo 19 e o versículo 28. Então, a parte A do versículo, tá bom? Vamos lá. Então, na angústia, clamaram ao Senhor. Até aí, muito bem. Agora o versículo 13 de novo. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. Versículo 19. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. Versículo 28. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. Então, nós vimos a tribulação e vimos qual é a nossa parte diante de tudo isso. Qual é? Clamar ao Senhor. Como vimos o tema desse texto, ele fala ali, o Senhor nos livra de todas as aflições, mas a nossa parte é clamar ao Senhor. E nós temos um Deus tão maravilhoso, tão tremendo, que Ele ouve o nosso clamor. Então Ele não está desatento àquilo que nós estamos clamando. Este povo aqui clamou ao Senhor. E Deus ouviu o clamor deles. No momento de angústia, clame ao Senhor. Ele está ouvindo o seu clamor, assim como daqui a pouquinho nós vamos ver a forma como Deus respondeu a esse clamor deles. Porque Deus é um Deus que ouve. Mesmo no deserto, Ele está ouvindo. Mesmo quando estamos nas trevas, quando está tudo escuro, quando não conseguimos enxergar nada, Ele está lá ouvindo o nosso clamor. Mesmo quando muitas vezes estamos sem sabedoria, estamos como loucos, e se nós clamarmos, Ele escuta o nosso clamor. Porque Deus, Ele ouve o nosso clamor. Na sua angústia, clamaram ao Senhor. Então, essa é a primeira atitude que o homem deve ter. Clamar ao Senhor. E a segunda atitude que o homem deve ter também, diante de todas as situações, é render graças. Ou seja, ser grato. O versículo 1 começa. Rendei graças ao Senhor. Por que nós devemos render graças ao Senhor? Por que nós devemos ser gratos ao Senhor? Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós devemos ser gratos ao Senhor, devemos render graças ao Senhor, porque Ele
é bom e a sua misericórdia dura para sempre, porque Ele nos ouve. E nós vamos ler também no versículo 2, por que nós devemos render graças ao Senhor. Diz ali, digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. Ele também nos resgatou da mão do inimigo. Esse é o motivo de render graças ao Senhor, esse é o motivo de sermos gratos ao Senhor. E também versículo 22 diz assim, ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Então, uma parte das atitudes do homem é, então, agradecer ao Senhor, oferecer sacrifícios de gratidão e proclamar as suas obras. Assim como eu comecei aqui falando que nós muitas vezes passamos por dificuldades, outros também estão passando por dificuldades e eles precisam saber que Deus livra de todas as tribulações. E quem vai falar isso? Somos nós. Nós somos os privilegiados de Deus a proclamar a essas pessoas que estão em tribulações, em aflições, em dificuldades, que Deus as ouve. E também dizer para elas, né, as obras maravilhosas, aquilo que Deus tem feito. Somos esses que iremos proclamar. O versículo 32 também diz assim, exaltem-no também na assembleia do povo e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Na linguagem de hoje diz assim, anunciem a sua grandeza quando o povo se reunir. Louvem a Deus na assembleia dos líderes. Então nós também vamos glorificar e adorar ao Senhor junto com os irmãos na assembleia que fala, né, da junção do povo de Deus. Então também a atitude do homem é glorificar e exaltar ao Senhor. Amém. E agora nós vamos ver, primeiro nós vimos as tribulações, a atitude do homem diante dessas tribulações, o que nós podemos fazer. E agora nós vamos ver a ação de Deus. Então nós começamos ali com os versículos e nós vamos voltar neles e vou pedir novamente a ajuda dos irmãos para ler bem alto conosco. Nós vamos ver as ações de Deus, versículo 6, na parte B agora. Não vamos ler o versículo todo porque vai ficar bem melhor, vai ficar mais forte e vai ficar bonito. Vamos lá então. Versículo 6, completo. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Então, uma das ações de Deus aqui, Ele livrou das suas tribulações. Versículo 13 de novo. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Versículo 19. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Versículo 28. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Esse é o nosso Deus. Além dele nos ouvir, Ele nos livrou. Ele livrou ali o povo de todas as tribulações. Como eu falei, não foram algumas, mas foram de todas. Aqui o que esse povo passou, todas as situações, como nós vimos no começo, todas aquelas tribulações, Deus os livrou de todas. E por isso é tão importante nós clamarmos ao Senhor, porque Ele nos ouve e Ele responde. Ele não nos deixa sem resposta. Mesmo no deserto, mesmo em momentos difíceis, mesmo quando estamos perdidos, errantes, Ele, quando clamamos, Ele nos ouve e Ele responde. Esse é o nosso Deus. Então nós vamos ver que Ele, então o primeiro ponto ali nas ações de Deus, livrou das tribulações. E Ele livrou das tribulações, em primeiro lugar, lá no deserto. Como Ele livrou das tribulações ali no deserto? Versículo 7 diz assim: conduziu-os pelo caminho direito para que fossem à cidade em que habitassem. Então, lá no deserto, o Senhor os conduziu. Antes eles estavam andando perdidos, agora o Senhor
os conduziu. Por quê? Porque eles clamaram ao Senhor e Deus os livrou da tribulação. E também no versículo 9 diz assim: pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Então eles estavam passando fome, estavam passando sede. Deus então os alimentou. Depois que eles clamaram ao Senhor e Deus os ouviu, Deus os alimentou. Aos que estavam ali nas trevas, agora, versículo 13. Versículo 14 diz assim: tirou-os das trevas e das sombras da morte e lhes despedaçou as cadeias. Versículo 16: pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. E eu fui pesquisar uma imagem para poder imaginar o que seria isso, essas trancas, essas portas. É algo muito difícil de ser quebrado. Depois você procura para vocês darem uma olhada. E aquilo para Deus, ao ouvir o clamor do povo, foi simplesmente nada. Porque Deus respondeu. Deus os livrou daquilo. Deus os livrou daquilo que os prendia. Deus libertou aqueles que estavam nas trevas. E os estultos, o perverso, o louco, aquele que despreza a sabedoria, o que Deus fez quando eles clamaram ao Senhor? Versículo 19 fala que eles clamaram ao Senhor. Versículo 20 diz assim, a ação de Deus para com eles: enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Então, para esses, o Senhor enviou a sua palavra. E o Senhor também livrou daquilo que era mortal. Eles clamaram e a ação de Deus, ao ouvir aquele clamor, foi trazer a eles cura. Foi trazer a eles, então, uma salvação, tirando aquilo da morte para com a vida deles. E na tempestade, qual foi a ação de Deus? Vamos ver ali no versículo 29. Versículo 29 diz assim: fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então, ao ouvir o clamor do povo, a ação de Deus foi fazer com que aquela tempestade, com que aquele vento, com aquela situação simplesmente calmasse, fez cessar toda aquela movimentação, todo aquele vento. O Senhor fez cessar. Esse é o nosso Deus. E não foi só isso que ele fez. A outra ação de Deus é que Deus os abençoou. Nós vamos ver no versículo 35. Diz assim: converteu o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Deus os abençoou ali. E também no versículo 37 diz assim, no versículo 36, estabeleceu aí os famintos, ou seja, naquele lugar agora que era deserto, virou manancial, estabeleceu aí os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitassem, semearam campos e plantaram vinhas e tiveram fartas colheitas. Versículo 38, ele os abençoou, de sorte que se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu. Deus os abençoou. Então, as ações de Deus para com o povo, as ações de Deus para com as nossas vidas é nos livrar das tribulações e nos abençoar. Essas foram as ações de Deus para com esse povo. Então, como nós vimos no tema, Deus salva de todas as tribulações. Nós vimos as tribulações, vimos as atitudes do homem e as ações de Deus. E agora nós vamos para a conclusão. Conclusão no versículo 23. Opa, não, versículo errado. Versículo 43, desculpe. Versículo 43 diz assim: quem é sábio, atente para essas coisas e considerem as misericórdias do Senhor. Então vamos atentar para aquilo que Deus fez. Vamos atentar para isso que Deus está nos mostrando. E como eu falei, nosso Deus é tão maravilhoso que assim como esse povo do Senhor aqui que clamou foram abençoados,
nós também somos abençoados através de Cristo Jesus. Através de Cristo Jesus nós podemos ter todos esses feitos do Senhor também nas nossas vidas diante das tribulações. Nós podemos desfrutar também de tudo isso. No deserto, o Senhor diz assim em João 6, versículo 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Então, quando você estiver no deserto, clame ao Senhor. Ele é o pão da vida, Ele é a água viva. Esse é o nosso Senhor. Também quando estivermos nas trevas, ou lembrarmos de quando estávamos nas trevas, em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Glória a Deus que podemos desfrutar tudo isso através de Cristo Jesus. Também quando estávamos ali com falta de sabedoria, perdidos, também diz assim, em João, capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Glória a Deus que temos tudo isso em Cristo Jesus. E na tempestade? Será que também tem uma palavra do Senhor para nós na tempestade? Tem Mateus 8, versículo 26 e versículo 27. Diz assim: levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Este é o nosso Jesus, o que nos livra de todas as aflições, de todas as tribulações, quando clamamos por Ele. O que nos abençoa, mesmo diante de tantas situações difíceis que passamos. Ele ouve o nosso clamor e Ele nos abençoa e nos livra de todas as situações. Isso é muito motivo, como diz ali no início do versículo, de render graças ao Senhor, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Amém. Vamos, nesse momento, orar agradecendo ao Senhor por todos esses benefícios que temos hoje em Cristo Jesus também. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque a Tua palavra, Deus, nos mostra tantas verdades, Senhor. Em momentos de dificuldades, de aflições, o Senhor nos livra de todas as tribulações. Obrigada porque Jesus também nos abençoou diante dessas situações e podemos recorrer a Ele, Pai. Obrigado pelo Teu Filho, Jesus. Obrigado porque diante de tantas as situações, nós temos quem nos ouve, Pai. Podemos estar, Pai, em momentos de escuridão, podemos estar no deserto, podemos estar perdidos, errantes, Pai, mas Cristo Jesus, ao clamarmos por Ele, nos socorre. E nós te louvamos por isso, Pai. Te rendemos graças, somos gratos a Ti, porque o Senhor é bom e isso é prova da Tua bondade. E te louvamos pela Tua misericórdia. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Graça e paz.